Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Bitcoin caindo 13% na virada do dia 12 de maio para o dia 13. O Elon Musk mais uma vez deu uma tweetada e gerou impactos no mercado, né? Geralmente quando esse cara fala, tem impactos positivos, quando ele fala algo positivo sobre determinado ativo. E quando ele também fala algo negativo, o mercado também encara isso de maneira negativa, né? Acaba impactando os mercados, no caso o Bitcoin, né? O Elon Musk deu um tweet dizendo que a Tesla não vai mais aceitar, né, o pagamento dos carros em Bitcoin e que o motivo principal disso seria a questão da sustentabilidade, né? Que o Bitcoin gasta-se muita energia, né, para poder minerar os Bitcoins. E isso não é sustentável, né? Então ele tweetou dizendo isso, né, e que espera que o Bitcoin, né, a mineração, a forma como é minerado os Bitcoins, que tem uma transição, né, em busca de um novo tipo de energia para poder minerar o Bitcoin de uma forma mais sustentável. O mercado não encarou isso de maneira positiva, né, pelo contrário, por isso que a gente está vendo essa queda mais brusca, mas eu acho que o importante a gente entender como investidor é que isso faz parte, né, de qualquer mercado, isso não é só do mercado de criptomoedas, tá? Mercado de ações, mercado de fundos imobiliários também, né? E quem investe em criptomoedas, né, já tem que saber que a volatilidade desse mercado é maior, né? Então você vê quedas de 10, 15% num dia é absolutamente natural. E altas também, tá? Então quando a gente vê altas no Bitcoin de 15, 20, 25%, isso é muito comum porque a volatilidade desse ativo é muito maior. Tá? Eu acho que é importante a gente separar um pouco, né? O que realmente é fato, o que realmente talvez pode ser ruído, tá? Embora tem sim, né, a verdade no fato da mineração do Bitcoin de gastar muita energia, isso aí todo mundo já sabe, tá? Não é algo novo. Tá? Então eu particularmente não acho que o mercado deveria reagir de maneira tão insensata, né? De maneira tão, vamos dizer assim, negativa em relação a isso, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico aqui para a gente ver a situação do Bitcoin no momento atual, né? Então a gente vem aqui no gráfico, tá no semanal aqui, deixa eu colocar no gráfico diário, gráfico diário, separa aqui. A gente já tinha feito o desenho, né? Eu gosto sempre de faço minhas análises aqui e já deixo salvo, né? Então eu tinha desenhado um canal de alta aqui, né, para o Bitcoin. Bitcoin vinha fazendo topos e fundos ascendentes, deixou um topo, que é o topo histórico lá nos 378 mil, né? Tocando, né? Próximo de tocar a linha de referência do canal de alta, corrigiu, né? Deixou um topo menor do que esse topo aqui. Aí agora encontra-se dentro dessa congestão lateral aqui, né? Esse canal de alta, né? O canal ele é muito subjetivo, né? Mas é importante a gente desenhar ele. Perdeu o canal de alta, certo? O candle de ontem ele rompe esse canal de alta. Mas por que eu não me preocupo tanto nesse caso, tá? Porque nós temos uma estrutura de suporte aqui bem importante, tá? Lembrando que a zona de suporte, né? Não é um ponto específico de preço, sim uma zona de preços, né? Que vai aqui dessa mínima que é os 245 mil dólares, 245 mil reais, até aí os 268 mil reais, tá? Essa é a zona de suporte. Teve esse toque aqui, né, em fevereiro desse ano, teve esse outro toque aqui em abril desse ano, e agora a gente está tocando mais uma vez, agora no dia 13, né, de maio, certo? Então são 3 toques, é uma região importante. Então eu não me preocupo tanto com esse candle de ontem, porque se ele tivesse rompendo, vamos dizer que esse candle tivesse rompido toda essa estrutura aqui que eu falei, aí sim me preocuparia, né? Daí sugerir uma correção maior para o Bitcoin. A gente tem que ver como que vai se comportar o Bitcoin aqui nos próximos dias, tá? Se o mercado ficar um pouco de lado e de repente fazer um candle verde, né? Um candle de compra, candle comprador, barra ampla, superando essas máximas aqui, daí isso sugere uma retomada. Se o mercado ficar um pouco de lado e daí romper essa estrutura toda, né? Perdendo aqui essa mínima dos 246, 247 mil reais, daí sim a gente pode ver uma continuidade de queda nesse mercado, tá? Quando a gente vai para o gráfico semanal, deixa eu tirar aqui esse desenho, que daí não faz muito sentido. Gráfico semanal, a gente vê o mercado em cima da média móvel de 21, então a gente tem que ver mais no final da semana e começo da semana que vem como que vai se comportar. Lembrando que gráfico semanal e mensal, a gente tem que ver sempre no final desses períodos, ou seja, o gráfico semanal faz mais sentido a gente avaliar sempre na sexta-feira ou no começo da outra semana, e o gráfico mensal a gente avalia sempre no final
final e no começo do outro mês, tá? Gráfico diário, sim, a gente pode avaliar ali, né, diariamente, ver como tem se comportado. Então, se a gente vê aí no final dessa semana, né, e no começo da semana que vem uma recuperação aqui do Bitcoin em cima dessa média móvel de 21, sugere talvez pra gente que realmente esse é um ponto de suporte importante, né? Tem o suporte no diário, tem o suporte no semanal através da média móvel de 21, e isso o mercado vai ter que mostrar pra gente se ele vai respeitar, né, essa região. Então, acho que é mais ou menos isso, né, questão técnica, né, do Bitcoin. Como eu falei, a gente como investidores, a gente tem que entender esse mercado. Você que investe em Bitcoin já tem que saber, Bitcoin tem sim algumas fragilidades, tem sim alguns pontos negativos. Um deles é essa questão da mineração, né, que gasta-se muita energia para poder minerar Bitcoin. Compreendido isso, você tem que tomar a sua decisão se você quer investir ou não, porque é claro que tem outros pontos positivos que, na minha opinião, pesam, né, a favor do Bitcoin. Então você tem que colocar isso na balança e ver se faz sentido você ter na carteira. Lembrando, é um ativo de alta volatilidade, por isso o tamanho que ele vai ter na sua carteira tem que ser um tamanho coerente com o seu perfil de investidor, né? Não adianta você ter 30%, 40% de Bitcoin na sua carteira, você provavelmente não vai aguentar, né, essa volatilidade. Você ter ali 5%, 3%, 10% já começa a ser para aquele investidor um pouco mais agressivo. Conheço pessoas que têm 20%, já são pessoas que têm um apetite maior a risco, que conhecem muito bem esse mercado, né? Tem o próprio Felipe Persigo, um cara que eu admiro bastante, ele é especialista em criptos, ele tem 40%, né, do patrimônio voltado para criptomoedas. Não tem nada de errado nisso, mas é um cara que vive esse mercado, entende, então para ele faz sentido, né? Ele está acostumado com essa volatilidade. Agora para você, para nós, por exemplo, eu comecei no Bitcoin tem 2, 3 meses, tá? Eu tenho que começar devagar, né? Uma estrutura, um planejamento faça sentido dentro do meu perfil, tá? Então é isso que vocês têm que ver para vocês também, beleza? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo.